Bom, gente, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus, ok? Vírus e vírus, a mesma nomenclatura, aliás, o mesmo significado para nomenclaturas diferentes, ok? Algumas questões gerais sobre os vírus, ok? Os vírus, eles são os organismos mais simples que nós temos no nosso planeta, ok? À nossa disposição. Por conta disso, dada sua simplicidade, ele muitas vezes não é considerado como um organismo vivo, ok? Porque ele não possui um metabolismo próprio. Os vírus, para eles sobreviverem, eles necessitam estar infectando alguma célula, tá? Por isso que a gente dá o nome deles de parasitas intracelulares obrigatórios. Todos os vírus, sem exceção, eles não conseguem sobreviver fora de uma célula, ok? Eles até conseguem diminuir a sua replicação e sobreviver durante algumas horas, né, alguns dias, fora de um organismo, mas para ele conseguir se reproduzir, para ele conseguir se proliferar, ele precisa estar infectando uma célula, beleza? Essa célula, ela pode ser tanto procarioto como célula eucariota, entendeu? Então ele pode infectar tanto bactérias, quanto ele pode infectar fungos, animais, plantas, né? Normalmente, os vírus vão infectar bactérias e células animais, ok? Mas tanto faz, ele tem que estar em alguma célula, seja célula bacteriana, no caso ele vai ser chamado de bacteriófago, ou então célula animal, célula eucariota, que aí são os vírus comuns que a gente conhece, ok? Os vírus, eles possuem um código genético, como praticamente todo ser vivo, né, no nosso planetinha. Só que os vírus, ou eles possuem DNA, ou eles possuem RNA. Nunca eles vão apresentar os dois ao mesmo tempo, que nem a gente. Nós, né, nós seres humanos, nós temos DNA e RNA. Nós temos esses dois genomas, né? Temos essas duas sequências de nucleotídeos dentro da nossa célula. O vírus não. Ou ele vai ser DNA vírus, ou ele vai ser RNA vírus. E é basicamente isso que eles têm. Eles não têm outras organelas, ok? Principalmente ribossomo. Por que que eu preciso infectar uma célula para poder proliferar? Para que eu utilize os ribossomos da minha célula infectada para conseguir replicar esse DNA ou esse RNA, ok? Os vírus, né, eles têm a tendência de destruir as células infectadas, né? Quando eles fazem isso, é onde eu vou ter a doença. Quando eu tenho a lise celular, é que eu tenho a doença, né? Eu tenho as minhas viroses. Caso ele não rompa a minha célula, ele vai ficar incubado. Quando eu falo que um vírus ele está incubado, é porque ele está se proliferando dentro de uma célula e ele ainda não destruiu. Porém, para ele conseguir, né, sobreviver e infectar mais células, obrigatoriamente ele vai ter que destruir a célula que ele está infectado, ok? Então, o vírus ele vai destruir a célula para poder se proliferar, tá? Quando isso acontece, eu tenho a doença, eu tenho a virose. Quando isso não acontece, eu tenho ali um vírus incubado, tá? Falando de morfologia, falando de morfologia de estruturas virais, os vírus eles são bem simples, tá? Todos os vírus eles vão conter um genoma, ou RNA ou DNA, como a gente já comentou, né? E essa estrutura vai ser chamada de cerne, tá? E esse cerne ele vai ser revestido por uma capa protetora composta basicamente por proteínas, chamada de capsídeo, ok? Formação de um capsídeo e de um cerne, ele vai ser chamado de núcleo capsídeo, ok? Então, o meu núcleo capsídeo,
ele é nada mais, nada menos do que o meu cerne, né? O meu núcleo capsídeo, ele nada mais é do que o cerne junto com o meu capsídeo, tá? Esse núcleo capsídeo, ele pode se apresentar de formas distintas. Ou ele vai se apresentar como se fosse uma caixinha, né, com múltiplas faces, né? Normalmente aí numa estrutura octagonal, hexagonal, dodecagonal, que são os poliedros, né? Chamada de icosaédrica. Ou ele vai aparecer na forma de uma molinha, chamada de helicoidal, ou então, no caso dos bacteriófagos, esse núcleo capsídeo ele se apresenta de uma maneira mais complexa, porque ele vai ter um corpo, ele vai ter uma estrutura para injetar o material genético, ele vai apresentar outras estruturas além do seu capsídeo, tá? Então, para a gente, para o nosso interesse, os vírus ou eles vão ser icosaédricos ou eles vão ser helicoidais, ok? Os vírus, eles podem ser ou não envelopados, tá? Esse envelope, ele é adquirido por um processo de gemulação, ou seja, como a gente viu lá nos fungos, é quando eu tenho a projeção de alguma coisa por uma membrana, tá? E esse envelope, como a gente vai ver, eles têm uma certa função protetora, mas ele também não é tão interessante assim para alguns vírus, ok? A gente já volta a falar do nosso envelopinho. Mas eles podem ter como podem não ter. A maioria dos vírus possuem, mas não são todos que possuem o envelope, tá? Então, morfologicamente falando, as estruturas icosaédricas são essas estruturas poliédricas que podem ou não ser envelopadas, onde aqui dentro eu tenho o meu cerne, onde eu tenho o meu genoma, e aqui eu tenho uma camada proteica. Os bacteriófagos, eles já são um pouquinho mais complexos, mas eles vão infectar somente bactérias, tá? Além dessa estrutura poliédrica, eu posso ter simplesmente o DNA ou o RNA revestido linearmente, o que vai me dar uma estrutura em molinha, tá? Que eu vou dar o nome de helicoidal. Então, ou ele vai ser poliédrico, chamado de icosaédrico, que pode ser revestido por envelope ou não revestido por envelope, ou ele vai ser helicoidal, que pode ser revestido por envelope como não revestido por envelope. Tá? Falando do nosso cerne, do genoma, tá? Como a gente vem falando e a gente vai continuar repetindo, ou é DNA ou é RNA, nunca os dois juntos. Se ele for um DNA vírus, esse DNA ele pode aparecer como uma fita simples ou uma dupla fita, como acontece no nosso DNA, tá? O DNA vírus, ele pode apresentar o genoma tanto na forma linear, como é o caso do nosso DNA, ou ele pode apresentar na forma circular, como acontecia lá nos plasmídios das nossas bactérias, ok? Já os RNA vírus, tá? Eles são todos lineares. O RNA vírus, ele não consegue unir as duas pontinhas para formar um DNA, um RNA circular, ok? A maioria dos vírus vão ser RNA de fita simples, tá? E existe uma pequena porção de RNA de fita dupla. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção em relação aos RNA vírus é que esse RNA vírus, ele pode ser de sentido positivo, ou RNA positivo, tá? Ou ele pode ser de sentido negativo. Qual é a diferença? Tá? No caso do meu RNA de sentido positivo, esse RNA ele é lido como RNA mensageiro pela célula. Então, ele vai ser traduzido diretamente pelos ribossomos da célula infectada. Isso quer dizer que o próprio RNA do vírus, ele consegue fazer com que os ribossomos produzam as proteínas de interesse dele. Ele não precisa ser transcrito, ele é traduzido diretamente. Os de sentido negativo,
eles já não têm esse poder, tá? O RNA negativo, ele não consegue ser lido diretamente pelos ribossomos. Então, ele primeiro tem que ser transcrito para depois ser traduzido e fazer com que os ribossomos da célula produzam as proteínas de interesse. Então, RNA+, ele é direto. Tá, deixa eu apagar aqui e fazer melhorzinho, tá? Então, o RNA+, ele tem a sua tradução direta. O RNA menos, RNA negativo, ele tem a tradução indireta, ou seja, eu primeiro tenho que ser transcrito como se eu fosse um DNA, para depois ser traduzido e produzir as minhas proteínas, tá? Vocês já aprenderam isso lá na fisiologia, que o meu processo de transcrição esse processo de transcrição, ele nada mais é do que você fazer com que uma sequência de nucleotídeos seja convertido para a linguagem de RNA, RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido, permitindo que os outros RNAs construam as proteínas de interesse, ok? Então, nós não vamos nem dar tanto foco para isso, porque é algo que já é de conhecimento de todos vocês. O que a gente tem que ter em mente é isso que eu anotei ali em cima em azulzinho. RNA de sentido positivo, RNA+, tem tradução direta, RNA- tem tradução indireta. Eu preciso ser transcrito para depois ser traduzido, tá? O nosso capsídeo, ele é formado basicamente por proteínas e ele tem a função de proteger o genoma viral enquanto ele está saindo de uma célula para outra. O envelope, ele também tem essa função de proteção. Porém, mais do que isso, o nosso envelope viral, ele facilita numa etapa chamada de adesão, ok? Por quê? Essa adesão, como a gente for estudar ali a replicação viral, é a etapa em que o meu vírus ele vai grudar na parede, né? Vai se aderir na parede celular. Esse processo de adesão, ele acontece por reconhecimento de proteínas, tá? Por reconhecimento celular. O nosso envelope, ele possui, né, essas glicoproteínas que são obtidas durante o processo de envelopamento, que atuam como receptores, né? Então, se o meu vírus ele for envelopado, ele vai ser muito mais facilmente reconhecido pela célula hospedeira, ok? Então, um vírus que não é envelopado, ele tem uma dificuldade, volta. Ele tem uma dificuldade um pouquinho maior para fazer a adesão. Um vírus envelopado, ele é reconhecido com maior facilidade pela célula, então ele vai fazer uma adesão, uma replicação com mais facilidade. Porém, contudo, entretanto, como nem tudo são flores, esse envelope, pelo fato dele ser uma bicamada lipídica, porque ele é oriundo da membrana celular da nossa célula, né, da membrana plasmática celular, ou então da membrana de alguma organela, pelo fato dele ser constituído basicamente de gordura com algumas poucas proteínas, essas gorduras conseguem ser emulsificadas. Então, se esse vírus ele entra em contato com uma solução aquosa, com uma solução emulsificante, ou então com álcool, tanto o álcool quanto o sabão, eles conseguem dissolver essa membrana lipídica, essa camada lipídica, o que vai fazer com que o DNA ou o RNA, né, com que o genoma do seu vírus fique exposto e, consequentemente, ele não consiga infectar mais as células. Daí, a principal medida de segurança para infecções virais é a questão da higiene básica. A maioria dos nossos vírus são envelopados. Então, se você higieniza muito bem as suas mãos, você tem um cuidado
com higiene grande, né? E evita, obviamente, de levar objetos que possam estar contaminados, principalmente as suas mãos, né? Nas mucosas, a chance de você ser infectado é muito baixa, porque tanto o álcool quanto o sabão, eles vão romper essa camada lipídica, expondo o genoma viral, fazendo com que o seu vírus ele morra. Ok? Esse processo de envelopamento, ele vai acontecer da seguinte forma, tá? O nosso vírus, ele foi montado dentro da célula e ele vai sair pela membrana plasmática. Quando ele sai da membrana plasmática, é como se ele pegasse um pedacinho da membrana para ele, para formar uma capinha. Essa capinha vai carregar junto algumas glicoproteínas, que vai facilitar o reconhecimento nas outras células, nas células vizinhas, beleza? Em matéria de classificação, a gente classifica os vírus de acordo com o seu genoma, principalmente. Então, nós temos os DNA vírus. Os DNA vírus, eles podem ser envelopados, não envelopados. Na família dos envelopados, a gente tem os poxviridae. Nos não envelopados, nós temos os parvoviridie. Tá? E a gente tem os DNA vírus de fita dupla, e também podem ser envelopados como não envelopados. Aqui é DNA fita simples, aqui é DNA fita dupla. Nos envelopados, a gente tem os herpes viridie, epa-DNA viridie, e os não envelopados, eles podem se apresentar de forma circular, como acontece nos plasmídeos bacterianos, ou de forma linear. Aqui a gente tem os papilomavírus, né? O papilomaviride, né? E os adenovirídeos, tá? Praticamente todas essas famílias virais são icosaédricas, tá? A única exceção, o único vírus DNA que não é na forma de um poliedro, é na forma de espiral, é o poxviride, tá? É o poxvírus. Os DNA, perdão, os RNA vírus, eles também vão ter essa divisão de acordo com as fitas simples e fitas duplas, tá? Porém, aqui nas fitas simples, a gente tem o RNA positivo e o RNA negativo. No RNA positivo de fita simples, a gente vai ter os envelopados e não envelopados. Os envelopados, a gente tem os de estrutura icosaédrica e estrutura helicoidal. Aqui a gente tem os flavivírus, togavírus, retrovírus, e o coronavírus tem uma estrutura mais helicoidal, ok? E ele é envelopadinho. Por isso que quando vocês encontram imagens de coronavírus na internet, ele vai aparecer redondinho com receptores, mas o seu genoma, ele é organizado, né, o seu capsídeo, ele é organizado em forma de molinha. Então, microscopicamente falando, o desenho correto do coronavírus é ele uma molinha, tá? Isso é o seu coronavírus, e em volta do coronavírus é que a gente tem o envelope com aqueles receptores, né? Que dá aquela imagem bonitinha, redondinha, cheia de anteninhas que a gente encontra aí na internet, tá? Mas dentro dessa estrutura redondinha, ele é helicoidal, beleza? Ele não tem a fita ele não tem essa estrutura poliédrica, ok? Nas fitas de sentido negativo, RNA negativo, nós temos somente vírus envelopados, tá? Todos eles helicoidais. E nós temos uma infinidade de vírus aqui presentes, tá? Os mais importantes para a gente são os ortomixovirídeos, tá? E no caso dos RNA fita dupla, a gente tem os reovirídeos, mas eles também são bem raros de infectar. Aliás, minto, né? Eles não são tão raros de infectar a gente, não, tá? Então, essa é a classificação. RNA vírus vai ser dividido em positivo, negativo e fita dupla, tá? Sempre em envelopados e não envelopados. Eu tenho uma tabelinha aqui que fica mais simples da gente compreender tudo isso, ok? Começando com os DNA vírus, a gente tem a família Parvoviride,
que ele não é envelopado e ele vai estar associado aí principalmente à parvovirose. A parvovirose, ele é uma infecção que vai causar eritremas, né? O eritrema é infeccioso, muito comum em crianças. O hepa-DNA viride inclui principalmente os vírus da hepatite e vírus que atacam o seu fígado. Ele sim é envelopado. Papiloma viride, a gente encontra aqui nessa família principalmente os vírus HPV, né, que são responsáveis pela formação de verrugas, né? E no caso de algumas cepas do HPV, ele pode causar aí câncer de colo de útero, ok? Adenoviride, né? Os adenoviride, eles têm muitos sorotipos, muitas cepas, eles não são envelopados também. E eles atacam principalmente as vias respiratórias, mas podem causar complicações sistêmicas, né? Herpes viride, ele é envelopado e as principais patologias relacionadas são as herpes, né? Tanto herpes genital quanto herpes labial, né? Herpes cutânea. E a catapora. Catapora, que é a varicela, né? Varicela zoster ou a herpes zoster. A herpes zoster nada mais é do que a reinfecção pela varicela, tá? E pox viride, que é causadora da varíola, né? Que há muito tempo atrás estava erradicado por conta de vacina, mas hoje já temos algumas suspeitas aí da varíola surgindo em alguns lugares. No RNA vírus de sentido positivo, a maioria deles são envelopados, então a gente consegue acabar com esses amiguinhos com álcool, né, através da exposição a álcool ou solução emulsificante. Temos aqui, o único que não vai ser envelopado são os picoRNA viride, que são vírus causadores aí, por exemplo, da poliomielite. Os togaviride, né, que são os togavírus, que são responsáveis pela rubéola e chikungunya. Flaviviride, os flavivírus, que são muito familiares, né, pra gente, que são causadores, por exemplo, da dengue e febre amarela, né? Aqui nos togavírus, no caso do chikungunya, no caso dos flavivírus, a gente tem uma dificuldade maior porque eles são transmitidos por vetores, né? Então, a forma de controle é você controlar o vetor. Não adianta você tacar álcool no Aedes aegypti, tá? Você tem que tacar álcool no vírus. Tacar álcool no Aedes aegypti não vai acontecer muita coisa, não. Nós temos os coronavíride, né? Que é a família dos coronavírus, né, que está bem, né, sendo comentado ultimamente. Os coronavírus, eles são responsáveis principalmente pelos resfriados, né? Então, aquele resfriadinho que você pegou aí num dia de friagem, né? Que a nossa mãe gosta de falar, a nossa avó gosta de falar assim, ai, não pega friagem, senão você vai ficar resfriada, é causada pelos coronavírus. Os coronavírus, eles também são responsáveis pelas síndromes respiratórias agudas, né? Que é onde eu vou incluir aí a SARS, a MERS e atualmente o Covid-19. E nós temos também aqui nos RNA vírus positivo os retrovírus, cujo principal exemplo é o vírus HIV, beleza? Os vírus de sentido negativo, praticamente todos são envelopados. Nós temos aí os rabidoviride, que é comum causar problemas estomacais, paramyxoviride, né, que é principalmente causador da cachumba, os ortomyxoviride, que são os vírus influenza, né? Aqui nos vírus influenza a gente vai incluir os sorotipos A, B e C. O sorotipo B é o causador principal da gripe comum e o influenza tipo A, a gente tem algumas divisões, como é o caso da H1N1, H3N2, H2N3, H5N7 e por aí vai, tá? A famosa gripe suína, que foi uma pandemia também alguns tempos atrás, é dessa família, por ele ser um sorotipo, não, um subtipo do sorotipo influenza tipo A. A nossa vacina, né, que é disponível pelo SUS, a vacina da gripe, ela nos imuniza para os sorotipos A e B.
Então, ele vai te proteger tanto da gripe comum, como de gripes suínas, gripes aviárias e por aí vai. Filovirídea, é o vírus da ebola, que também foi um surto pandêmico alguns anos atrás. E o arenavirídea, ele é causador aí de alguns tipos de meningite virais. Os Helviridae, na família dos Helvirides, a gente tem os rotavírus. Rotavírus é o vírus da nossa virose comum. Normalmente, quando a gente chega na clínica, chega ali no PS e alguém fala pra gente que tá com virose, a gente vai associar com o rotavírus, tá? Porém, todas as patologias causadas por vírus são chamadas de virose. Dengue é virose, gripe é virose, Covid-19 é virose, tá? Sarampo é virose, beleza? Cachumba é virose. Então, todas as doenças causadas por vírus são denominadas viroses. Popularmente, a virose, né, que dá aquele desarranjo intestinal, né, que você tem aí diarreia, você pode ter emese, vômitos, ou então a principal preocupação é a desidratação, são causados principalmente por rotavírus. Belezinha? Falando de replicação viral, só para concluir, a replicação viral, ela é relativamente simples, mas ela acontece em algumas etapas, tá? Eu tenho a etapa de adsorção, a etapa de penetração, o desnudamento, a transcrição e tradução e a maturação e liberação. Essa liberação também é chamada de eluição. A adsorção é quando o vírus ele vai se ligar na parede celular, tá? A adsorção nada mais é do que você grudar na paredinha da sua célula. Uma vez que eu reconheci, né, eu tive esse reconhecimento, eu consegui me ligar, lembrando, né, que os vírus que são envelopados conseguem fazer isso com maior facilidade. Eu tenho a etapa de penetração, que é quando o vírus entra na célula, tá? Grudei na célula, adsorção. Entrei na célula, penetração. Só que não basta eu entrar, invadir a minha célula. Eu tenho que realizar desnudamento. O desnudamento é quando aquele meu capsídeo ele vai se desfazer, liberando, expondo o meu material genético, dispondo ou DNA ou RNA. Okay? Então, o desnudamento é a liberação de DNA e RNA dentro da célula, tá? A síntese de novos componentes, que é a minha fase de transcrição ou tradução, ele vai acontecer dependendo do genoma que eu estou jogando aqui dentro. Se ele for DNA vírus ou RNA vírus de sentido negativo, eu vou transcrever esse código genético para RNA mensageiro. Se eu não for nenhum desses, se eu for RNA positivo, eu pulo essa etapa, eu vou direto para tradução. A tradução, como vocês já aprenderam lá na fisiologia, né, é nada mais, nada menos do que o processo dos ribossomos da minha célula infectada começar a produzir as proteínas, né, interessantes para o meu vírus, ok? Então, o processo de tradução é fazer com que os ribossomos da célula produzam as proteínas necessárias para que eu produza um novo vírus. E, além disso, eu tenho o meu processo de replicação, onde eu vou ter a produção de cópias do meu material genético. Então, nessa fase de transcrição e tradução, eu estou produzindo as proteínas para gerar um capsídeo novo e eu estou duplicando o meu DNA ou o meu RNA, tá? Se for RNA positivo, não faço. Opa! Peraí, que deu pane aqui. Vamos lá. Apresentação de slides. Share screen. Aqui, vamos lá. Share. Desculpa. Desculpa
pela pane aqui, mas hoje tá difícil. Como a gente estava falando, se eu for RNA vírus positivo, né? RNA positivo, eu não tenho transcrição, eu faço tradução direta. Se eu for RNA vírus negativo, aí sim eu terei a necessidade de transcrever para então traduzir, beleza? Uma vez que eu produzi as proteínas, que eu produzi o material genético, eu vou realizar a fase de maturação, que é nada mais do que você formar um nucleocapsídeo novo. Então, eu vou pegar essas proteínas que eu produzi, eu vou pegar o material genético, o genoma que eu copiei, juntar todo mundo, formar o meu capsídeo, né? E então eu vou para a minha fase de liberação e eluição, que é a saída desses vírus pela minha membrana plasmática. Se eu for um vírus envelopado, quando eu sair por essa membrana, eu vou formar um envelope. Se eu não for não envelopado, eu simplesmente vou romper a membrana e liberar esses vírus, ok? Aqui eu estou ilustrando novamente. Vírus se liga a receptor, a adesão. Vírus entra na célula, penetração. Vírus expõe seu material genético, desnudamento. Esse material genético, ele vai ser transcrito e traduzido, né? Ou somente traduzido para a produção de proteínas, e ele vai ser replicado. O material genético mais essas proteínas que eu produzi vão permitir com que eu forme um novo vírus, um novo vírus, e aí eu vou liberar esse vírus para infectar novas células, beleza? Desculpa aí o transtorno no final do vídeo, espero que vocês tenham entendido.